Bem-vindo ao novo trimestre aqui no canal da professora Manuela Barros, quem vos fala, gravando desde Fort Lauderdale, no sul da Flórida, para compartilhar a palavra e esta série de lições com você. Uma série de lições desafiante. O comentarista deste trimestre é o pastor Douglas Batista e sempre que eu leio os seus comentários me deixa muito feliz. Ele é muito capacitado, claro que os demais também são, mas de uma maneira especial eu encontro muita facilidade de ensinar aquilo que ele escreve para nós. E nós vamos começar este trimestre tão desafiante com uma lição intitulada A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. E porque a revistinha não chegou aqui aonde eu moro, então nós fizemos uma cópia. Mas graças a Deus temos o material nas nossas mãos e podemos compartilhar com você um roteiro especial que nós preparamos, como sempre o fazemos neste canal. Se você é novo por aqui, nós disponibilizamos este esboço para você, não só no primeiro comentário, como na descrição deste vídeo. Fique à vontade para baixar e imprimir. Queridos irmãos, portanto, nós vamos estar dividindo o estudo dessa lição exatamente como o pastor Douglas Batista dividiu. Os 3 tópicos serão semelhantes, por que não dizer igual. Os subtópicos estarão num paralelo quase que perfeito, porque foi muito bem estruturada esta lição aos nossos olhos. No entanto, foi tanto recurso, foi tanta, não dizer profundidade, mas suficiente entendimento, rico em versos bíblicos, que quando eu estudei esta primeira lição, eu achei ela tão grande que eu me pergunto, quem é que vai conseguir ensinar todo este material numa classe de talvez 50 minutos, 1 hora, eu não sei aquilo que é disponibilizado para você. Então, no meu entendimento, na minha visão, eu quis facilitar, trazer um esboço que fosse mais prático para você que é professor de escola dominical poder falar dele. Há uma série de palavras, há uma série de conceitos, uma série de colocações na revista que são muito ricas para nós, mas eu me pergunto quanto nós conseguiríamos trazer e não deixar uma classe ser muito técnica e fazê-la prática para o nosso aluno. Por causa disso, eu quero compartilhar com você os 3 tópicos. Primeiro deles, o significado da Babilônia. Segundo, o espírito da Babilônia. Terceiro, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos ao primeiro tópico. Queridos, segundo o texto bíblico e a colocação do comentarista da lição, nós vamos ao texto de Apocalipse, capítulo 17, nós vamos encontrar que esta Babilônia, referida neste texto, ela é chamada, no primeiro subtópico, a grande prostituta, idolatria espiritual. Segundo, a mulher e a besta, abominação e poder. E terceiro, o mistério espírito da Babilônia. Pois bem, quando nós vamos ao texto de Apocalipse, nós entendemos que primeiramente estamos falando de algo que, para a época que foi escrito, é uma profecia. A realidade é que, na prática da realização das coisas que estão escritas no Apocalipse, o Apocalipse ainda é um livro profético até para nós. O que eu quero dizer com isso? Futurístico. Um livro escatológico. Profético é para todos, mas escatológico, ou seja, ele fala de alguma coisa, de uma realidade que até hoje, 2023, não se foi vista como está descrito aí. A maior parte do que está no livro de Apocalipse fala sobre um período que nós conhecemos como o período da grande tribulação, onde Deus fará juízo à humanidade contra toda a sua malícia e maldade e a negação de Deus. No entanto, há algumas realidades ou preceitos espirituais, como, por exemplo, a realidade do anticristo, ou melhor dizendo, do espírito do anticristo, que você vai encontrar em outras cartas, em outros lugares da Bíblia, até nos evangelhos, dizendo de que este espírito, ou seja, este mover, essa preparação contrária a Cristo, que nós vamos ver a sua ação plena no livro de Apocalipse,
Este espírito já está se movendo e ele haveria de se mover e atuar no meio da humanidade antes que as coisas que estão no Apocalipse acontecessem. E é nesta visão que nós entendemos que esta série de lições para nós propostas nesse trimestre vai falar sobre a realidade espiritual dos últimos dias que precedem a ida da igreja para o céu para estar com o seu noivo para sempre, para as bodas do Cordeiro, enquanto a humanidade que ficar neste tempo entrará no período da grande tribulação e, por fim, o Apocalipse será cumprido tal qual foi escrito. A outra coisa que eu chamo a tua atenção é que a linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem em sua maior parte figurada. Existem colocações que não são dados nomes humanos, realísticos como nós conhecemos, mas figuras que representam alguma coisa. Nesta lição, nós vamos estar aprendendo um pouco delas. Portanto, a primeira realidade da Babilônia, que você vai olhar no capítulo 17, é que não se está falando de uma cidade física, de uma cidade que, como na época, tinha muros, ou de uma cidade como hoje, com muitos prédios altos. Está se falando de um império espiritual. Portanto, vamos ao texto de Apocalipse 17:1, que diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Eu quero ainda te lembrar que o Apocalipse é um livro de revelação. Esta revelação não foi feita aqui no nosso contexto, não foi uma voz que alguém ouviu. A palavra de Deus diz que o apóstolo João, já em sua velhice, estava exilado numa ilha chamada Patmos e o Senhor o levou, arrebatado em espírito, para ver aquilo que haveria de acontecer. E dentre toda a revelação que ele viu, você vai ver aí, como nós acabamos de ler, ele diz: E veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei. Portanto, esta colocação nós vamos ver em todo o livro de Apocalipse. Por quê? Porque João foi levado em espírito ao céu dos céus, ou seja, ao céu espiritual. Então, ele estando lá, ele era levado de um lugar para outro para ver diferentes realidades e alguém ali falou com ele. Parte dessa revelação foi o próprio Jesus que eu deu e falou com ele, né? Neste caso, um dos 7 anjos falou com ele dizendo: Eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Ora, estes versículos que você com certeza leu na leitura bíblica em classe, todo ele está falando desta prostituta da Babilônia. Que prostituição é essa? Esta prostituta não era de homens, era de uma prostituição espiritual. E quando nós olhamos para a Bíblia e buscamos este termo prostituição espiritual, no seu maior conceito está em outros deuses, numa idolatria espiritual, a qual pode ser feita com diferentes tipos de deuses. Muitas vezes nós pensamos em idolatria somente naquelas estátuas, naquelas imagens que nós acostumamos a ver em religiões idólatras, mas a idolatria espiritual é qualquer traição, aleluia, por isso a palavra prostituição é própria, de Deus para com qualquer outra criatura ou imagem ou espírito ou o que quer que seja. Ficou entendido? Então veja aí que esta prostituta estava assentada sobre muitas águas, e o termo águas, tanto na Bíblia como um todo, mas especificamente no Apocalipse, as muitas águas falam das muitas nações. Portanto, esta prostituta, ela atuou, ela atuará e ela atua hoje num contexto mundial, e é o que nós temos visto com os nossos olhos. Fechando aí, a grande prostituta, ela é prostituta por causa da sua idolatria, da traição a Deus. Ela não tem nada
a ver com Deus, ela se deleita, ela se dá com tudo que não tem a ver com Deus, com todos os ídolos, aquilo que não se dá a Deus, e ela está sentada, portanto, ela tem a sua atuação sobre as nações da terra. E nós vamos deixar 2 textos mostrando esta realidade de idolatria espiritual na Bíblia. Naum, capítulo 3, versículo 4, o texto diz: por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, agora digo eu meretriz e prostituta é uma mesma coisa, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Então, a feitiçaria, a bruxaria, toda sorte de movimento de atuação espiritual com as trevas é parte desta graciosa meretriz que no Apocalipse nós acabamos de ver chamada de a grande prostituta. E a palavra graciosa, em verdade, Naum diz muito graciosa, mostra para nós de que esta feitiçaria, esta atuação dessa prostituta chama atenção, ela é atrativa para com as pessoas, e as pessoas caem na beleza aparente da sua mentira. Jeremias 2:20 diz o texto bíblico: quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Queridos irmãos, neste texto de Jeremias, você sabe que Deus estava chamando a atenção do seu povo, tentando que eles se arrependessem antes de que ele tivesse que cumprir, a condenação deles, a ida deles ao cativeiro. Mas a palavra aí, mais uma vez neste livro, diz: quando eu apertava vocês diziam, nunca mais eu vou transgredir, Senhor, não vou mais pecar. No entanto, diz Deus, vocês em todo outeiro alto, em toda árvore verde, te encurvava e te corrompia. O que é isso? É que você saía da minha presença dizendo que não faria mais, mas se prostituía espiritualmente em cada esquina. Com cada coisa que nós colocamos diante dos nossos olhos de vídeos para ver, com cada livros e literatura que nós lemos, com cada amizade, palavras e conversas, muitos seguem o caminho do engano da grande prostituta, que tem levado a muitos, inclusive como vemos em Jeremias, gente que era povo de Deus, que conhecia a palavra de Deus, mas a pecarem e a se prostituírem espiritualmente, e nós vamos ver mais sobre a sua atuação. Segundo, a mulher e a besta. Estes 2 nomes e esta colocação do Apocalipse 17:3 vai falar sobre 2 palavras importantes. Abominação é a maior delas, mas a segunda você vai encontrar poder. Veja o texto de Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então você encontra esta mulher que estava assentada sobre a besta, e o comentarista da lição explicou bem o que significa a besta, sendo o anticristo. Então, esta conjunção maligna desta prostituta espiritual com este anticristo, você vai encontrar que ela trazia, falava, fazia levava o povo a muitas abominações. Ela era mestra, de toda a abominação. E você vai perguntar, e eu me perguntei, o que é que para Deus era abominação? Eu vou deixar 3 exemplos aí que nós podemos ver que biblicamente Deus diz: isso para mim é abominação. Na verdade são muitos, mas eu vou deixar 3. E que nós em nossos dias estamos olhando aquilo que antes era feito às escondidas, hoje está adiante de todos nós, inclusive de nossas crianças. Levítico 18:22, o texto diz: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. E olha aí, abominação
É. Deuteronômio 18, 11 e 12 diz: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus, olha aí, não está falando a outro povo, está falando ao seu povo, as lança fora de diante de ti. Então, quando Deus encontra algo abominável, ele não pode, pela sua essência, pela sua natureza, compartilhar, aleluia. Mesmo que ele ame, ele tem levantado o profeta, como neste período aí, do texto antigo, desde Moisés sendo porta-voz de Deus através da lei, depois no decorrer do tempo, profetas, depois nós chegamos até o dia de hoje, onde a Bíblia nos exorta em homens de Deus e tem nos exortado de que estas coisas de mágica, de consulta a espíritos, de falar com mortos, de toda sorte de feitiçaria em suas mais diversas atuações, Deus não tem parte e tira e se separa. Portanto, quem toma parte com isso está automaticamente rejeitando ao Deus de Israel, ao Deus da igreja. E hoje mesmo eu estava assistindo um documentário sobre como os filmes que são mostrados para as nossas crianças, que nós vemos por desenhos, com músicas atrativas, mas todas as realidades de magia lhes estão sendo não só apresentadas, mas ensinadas com uma virtude tão tremenda que quem delas consegue sair não é à toa. Eu não sei como está a realidade no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, a bruxaria, o satanismo e toda sorte de religião pagã, eles chamam de novo paganismo, tem se multiplicado de uma maneira extraordinária. As lojas de livros de bruxa, encontros, você vai em alguns parques, eles estão naqueles círculos praticando. E isso está saindo cada vez mais nos programas de televisão, está saindo para todo lado pela internet, pessoas que já estão liderando outros, né? Encontramos até um vídeo de uma vez de uma pessoa que foi, não sei quantas de vocês chegaram a ver, foi espalhado por muitos no meio evangélico, de uma pessoa praticante desse tipo de bruxaria, dizendo que ela se fingiu, entrou numa igreja, entrou numa classe de cultinho infantil e ali ela ensinava aquelas coisas, né? Com palavras diferentes, mas levando as crianças, inoculando as crianças com o engano maligno. Não foi vista. Ninguém teve o discernimento de espírito, ninguém viu acontecer, e naquele vídeo que nós vimos, ouvimos aquela mulher falar, ela fazia uma ligação Zoom com outros participantes do seu grupo, dizendo, é isso que nós precisamos fazer e atuar. E eu tenho certeza que você já viveu isso no passado. Hoje nós aqui, eu não sei quanto você vê isso na notícia, as nossas escolas nos Estados Unidos estão sendo inundadas e as crianças desde os 5 anos, na maioria dos estados, já podem receber e os professores têm sido usados para colocar toda sorte de blasfêmia, abominação e coisas horrorosas que Deus abomina, estão ensinando a eles como se fosse normal e que eles devam entender, conhecer e participar. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Termino com Provérbios 11 e 20 que diz: abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ou seja, a perversidade, a maldade, eu quero que você entenda em nome de Jesus, porque você é professor. E nós precisamos ser usados por Deus para fazer o povo entender que o que nós estamos falando não é conto de carochinha. Não é ideia de crente fanático. Até um certo tempo, alguém até podia pensar, meu Deus, será que eles não estão exagerando? Mas hoje, só não enxerga quem estiver cego espiritualmente.
de entender que a perversidade, a maldade, a desonestidade, a injustiça, como nós vamos ver neste texto, esta mulher, esta prostituta espiritual tinha prazer, ela se bebia do sangue inocente dos santos. Portanto, a perseguição da igreja justa, que clama, que deseja, é e será ainda mais uma realidade nos fins dos tempos. Então, quando nós entendemos esta colocação da Babilônia, mostrando a mulher e a besta, nós estamos falando, ela é a liderança em toda a abominação. E o poder fala de que ela atuará. Não só ela está casada com a liderança no tempo da grande tribulação, a liderança civil, governamental, mundial, que é a pessoa do anticristo, mas hoje já em seu espírito, você veja que ela tem a sua atuação sobre todas as nações da terra. Termino este primeiro tópico falando, como foi nos colocado aqui, o mistério, espírito da Babilônia. O pastor comentarista, ele disse, quando eu li esta colocação de mistério, né, eu entendi que claramente ficou mais evidente de que não se estava falando de uma cidade física, mas se estava ali falando de um espírito que move, que atua, como nós já falamos, a nível mundial. O espírito da Babilônia já está, assim como o espírito do anticristo, atuando em toda a humanidade neste dia. Não em sua plenitude, porque aquele que a detém chama-se o Espírito Santo que está na igreja e nós ainda estamos aqui. No dia que este Espírito Santo for retirado, vai ser quando ele levará a igreja no arrebatamento da igreja e então no dia que nós, aleluia, ouvirmos a trombeta, no dia que nós formos transformados, no dia que os que morreram em Cristo forem ressuscitados, esta é a próxima vinda de Jesus que nós aguardamos. Então, no dia que isso acontecer, o relógio de Deus começa a mover-se no último ano da profecia de Daniel, e este é o tempo chamado e conhecido na Bíblia como Grande Tribulação. Então, eu quero que você explique aos seus alunos, por favor, que ainda que o que está proposto aí no Apocalipse não acontece a nível concreto, porque o anticristo ainda não está ativo, não é o governador mundial ainda, nada disso pode ainda começar porque a igreja está aqui. A grande tribulação iniciar-se-á no dia em que a igreja for arrebatada. Este dia será um marco, aleluia, daquilo que está prometido na palavra de Deus para a igreja. A igreja será retirada, ela vai ser guardada deste tempo de grande tribulação, aleluia, e a terra então conhecerá o grande dia do Senhor, o dia da ira de Deus, que mais uma vez também é chamado de grande tribulação. Apocalipse 17, versículos 5 e 6, o texto diz, e na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então veja aí a palavra abominação. E vi que esta mulher estava, olha aí, embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Portanto, este espírito da Babilônia é verdadeiramente um espírito que atua nesta dimensão. 1 João 2 e 22, o texto bíblico diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Veja que o anticristo ainda não está aqui, atuando. Ele ainda não é a liderança mundial. Nós conhecemos os líderes mundiais, mas o espírito do anticristo, volto a dizer, não vamos colocar muitos textos bíblicos, já está em atuação, não é? E já está levando esta agenda de negar que Jesus seja o Cristo, como eu vos falei agora neste documentário que eu acabo de ouvir. Esta pessoa que fez o documentário mostrou detalhes, como em 2 filmes destes desenhos infantis, aquela personagem, moça, linda, loira, cheia de mágica e tudo, dizia, eu sou o caminho.
Esta e mais outras duas colocações foram feitas que eram um paralelismo da substituição do engano de Satanás por aquilo que Deus disse que ele é. E esta é a agenda que sempre foi do maligno desde o princípio. Ele disse: Deus não vos deixa conhecer o bem e o mal, porque ele sabe que quando você conhecer, você será igual a Deus. É desmentir o que Deus disse quando Eva diz: nós não podemos comer ou morreremos. Deus disse que morreremos. A serpente disse: certamente não morrerás. Ora, este espírito do mentiroso, este espírito do engano que nega que Jesus é o Cristo, que é o anticristo, ele nega o Pai e o Filho, a atuação do Pai e do Filho, o amor do Pai e do Filho, a salvação proposta pelo Pai e pelo Filho. E este espírito está atuando no meio da nossa sociedade nestes dias. Romanos capítulo 1 e 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Parte da atuação deste Espírito é transformar, como nós dissemos, o Espírito do Anticristo quer tirar o que é de Deus. E nesta palavra, Deus nos deu a verdade dele. Mas o Espírito que atua nesta sociedade mudou, tem mudado, tem trabalhado para mudar a verdade de Deus em mentira e fazer o homem servir a criatura mais do que, e esquecer-se, melhor dizendo, do seu Criador, aleluia, que tinha proposto e deu, se sacrificou, aleluia, para nos dar uma saída do problema que nós temos desde o nosso nascimento e desde o nosso pai Adão e nossa mãe Eva, chamado pecado. Quem pode dizer amém? Então estamos adiante de nós com o primeiro tópico, o espírito da Babilônia. Recapitulando, o que é importante o seu aluno entender? Babilônia não é uma cidade real, física, é uma colocação espiritual. Aí, nesta Babilônia, ela ligada com uma grande prostituta. Este termo prostituta tem a ver com a prostituição espiritual. O que é isso? É idolatria. É tudo que não é a ver com o Deus da Bíblia. Hoje, falar de Deus, irmãos, é muito relativo. Você vai encontrar gente de toda religião, inclusive de Wicca, de neopaganismo, de satanismo, falando e usando Deus e Jesus, que eles, como por exemplo em religiões hinduístas, tem um outro nome, é Jesus também, mas é o nome de um outro Deus. Então não é mais suficiente. Precisamos não só conhecer o Deus da Bíblia, mas defender e falar desta maneira o Jesus da Bíblia, porque há muitos outros que nós possamos, em nome de Jesus, conhecer, seguir em conhecer e seguir aos passos, como nós vamos falar na posição da igreja no final deste estudo. Vamos passar adiante. Então, a prostituta fala de uma prostituição espiritual, a mulher e a besta fala da abominação que ela levava e o poder que ela tinha, e o mistério, mais uma vez, fala dessa realidade espiritual que falamos aqui do espírito do anticristo em sua atuação. Vamos ao segundo tópico. O espírito da Babilônia, ele atua no sistema, em primeiro lugar, religioso, trazendo prostituição espiritual. Segundo, sistema político, trazendo uma prostituição ideológica. Terceiro, no sistema cultural, trazendo uma prostituição de valores. E no sistema econômico, uma prostituição escrava. Eu coloquei um versículo só para ver se nós entendemos e se nos torna um pouco mais fácil de ensinar isso em nossas classes de escola dominical. Falemos do sistema religioso, que é o primeiro deles, e falamos, portanto, de uma prostituição espiritual. Eu vou te chamar ao texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 6, e nós leremos a partir do versículo 15, um texto muito conhecido, que Paulo diz o seguinte: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo,
e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos irmãos, a primeira coisa que o espírito da Babilônia vai mudar, vai reassumir, vai levar a população, como nós dissemos, a atuação dele é mundial. É um sistema religioso prostituto espiritualmente. Volto a dizer, a prostituição espiritual na Bíblia é dormir, é ir para a cama, é levar para casa, é conjugar com qualquer outro espírito que não é o de Deus. E neste texto, Paulo, usado pelo Espírito, pergunta: que comunhão existe? É mesmo que perguntar: que comunhão existe entre trevas e luz? Onde está uma, não pode estar a outra. Então, o espírito da Babilônia ele vai atuar em primeiro lugar no sistema religioso, levando as pessoas a falarem do bem de Deus, mas colocarem a mão como o povo de Israel fazia. Eu vou te seguir, Jesus, mas prostitui-se em cada esquina na sua vida. Olha que lindo que Jesus fala para nós aqui, pelo Espírito, sair do meio deles. Aonde está a idolatria? Aonde está Belial? Aonde está espíritos imundos? Aonde está a mentira? Aonde está aqueles que não concordam, que têm uma opinião diferente sobre a palavra de Deus? Aqueles que querem reinterpretar as escrituras, que querem desconstruir isso ou aquilo? A palavra nos chama a dizer: apartai, sai fora. E diz o Senhor aqui: não toqueis nada imundo e eu vou receber. Mas alguns crentes têm consigo amuleto, é olho disso porque dá sorte, ou é dizeres ou livros porque isso vai me dar um positivismo. Nós estamos trazendo a imundícia que foi proposta pelo espírito religioso do anticristo, desta Babilônia, desta mulher prostituta, que é a rainha das prostitutas, este espírito babilônico que está presente. E nós tocamos e guardamos. Não tem nada a ver. E você vai no domingo para a igreja, mas o anátema está na gaveta na sua casa. Nós adoramos ao Senhor, mas lá no nosso carro está aquele livrinho. Nós dizemos: eu sou fiel a ti, mas no meu peito está aquele símbolo. E Deus diz: não toquem em nada imundo, e eu vos receberei. E eu vos serei por pai, e vós me serão por filhos. Mas a verdade é uma mesma coisa. Se nós tomarmos e nos prostituirmos espiritualmente com estas coisas, e você vai dizer: irmã, mas não é prostituição, não é aos seus olhos. Se você pariscar, você tem marido? Ou você tem uma mulher? Se você andar na rua e olhar para alguém e achar aquilo bonito e interessante e o seu olho querer aquilo, desejar, o que você fez? Segundo o contexto de Jesus no Novo Testamento, você adultera quando já pecou no seu coração. Você desejou aquela pessoa, você desejou aquela carne, qualquer que seja. Então, quando nós trazemos isso, será que você não se prostituiu num certo sentido? Você já não pecou contra o seu marido ou contra a sua esposa? Porque você foi atraído por alguém mais. Ou será que não tem problema nós sermos atraídos por mais... eu tô aqui com meu marido, eu amo ele, sou fiel. Mas olha, pode isso, irmãos? De maneira alguma. Chama-se prostituição. O seu coração vai com o outro. E vou dizer uma coisa: quando a pessoa se liga aí, se abre a porta para isso, o amor pelo marido se esvazia como quem abre um cano enorme, vai embora naquele turbilhão mais rápido do que tudo. Ninguém consegue manter os dois sentimentos. Morre na mesma hora. Se acaba. E você chega perto dele, já o cheiro dele não agrada, já a maneira que ele fala não agrada a você. Já tudo que faz você já não suporta mais. Por quê? Porque você o traiu.
É assim que são as coisas espirituais e até mais sensíveis. Quando nós traímos a Deus, o Espírito Santo de Deus, acontece que você fecha. Ele ama, a Bíblia diz que ele geme de interceder por nós. Ele não quer nos perder e ele trabalha. E ele levanta profetas, no melhor sentido, profetas que falam a palavra de Deus para nós, para nos despertar. Mas eu quero dizer que o sistema religioso do tempo do fim nos vai dizer, tá tudo bem, vamos misturar tudo. Não tem problema nenhum. Mas Deus perguntou para nós por Paulo, dizendo, que consenso tem entre um e outro? Como é que se pode misturar um com o outro? Não se pode, igreja. Seja usado por Deus, professor, com autoridade para ensinar esta palavra usando este texto bíblico. Abra 2 Coríntios, leia este texto bíblico e pergunte à sua classe, que consenso tem? Pode se casar, mas o sistema religioso deste século diz que pode. Você adora a Deus na igreja no domingo, você escuta um sermão de preferência que não fale sobre pecado e você volta para sua casa no seu positivismo, você volta com o seu símbolozinho de sorte, você volta nas suas visualizações, você volta no seu pensamento positivo, você volta para ouvir aquela novidade de eneagrama, você volta para se prostituir. Este é o espírito que atua no meio da nossa sociedade. Segunda faceta, no âmbito político. Uma prostituição ideológica. Ideologia é aquilo que você acredita como verdade, que você põe como ideal de valores para a sua nação, para o indivíduo, para o ser humano. Nisso cai bem. Não vou falar as palavras que eu estou tentando explicar, fazer mais claro aqui, como humanismo e outras coisas, mas para fazer bem simples para nós. No sistema político, nós seremos levados por este espírito para crer num ideal que é melhor para todo mundo, porque o governo do anticristo será um governo mundial e todas as pessoas já estarão neste mesmo sentimento de que o que isto está acontecendo é para o bem da humanidade. Te leva a um texto de Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 2, e saltaremos para o 15. 2 diz assim: e não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estiveste já perto. Pula para o 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Queridos irmãos, este texto nos chama a atenção a não nos mover do nosso entendimento, a estar firme naquilo que nós fomos ensinados. Ora, há gerações já que no meio universitário nós temos sido levados a entender o mundo, a entender as coisas sob uma ótica diferente. Isto é simples, a filosofia capacita o homem a fazer tal coisa. E no meio universitário é onde isso se prolifera. O problema é que você pode dizer, irmã, nem para uma universidade eu fui. O problema é que os nossos filhos estão sentados em escolas, formados por professores que saíram fruto desta universidade. Muitos de nossos políticos, muitos de nossos profissionais, psicólogos, a quem damos crédito da nossa vida mais do que a Deus, foram formados nestas universidades. Então eu quero lembrar para nós, por esta santa lição deste dia e esta santa palavra, que a palavra diz, não mova o vosso entendimento. Por quê? Porque vai chegar dia, que na verdade começou desde aquela época, que vocês vão ser levados a ideologias, a ideais, a entendimento diferente. Vocês vão ser levados a entender as coisas diferente de como esta palavra diz que as coisas são. E o texto bíblico que nós acabamos de ler disse, irmãos, fiquem firmes
no que vocês foram ensinados, no que vocês aprenderam daqui. Então, nosso dever não é querer aprender mais, tá sintonizado no que o pessoal tá entendendo nesse dia. Porque eles estão sendo levados na política do espírito do anticristo, do espírito da Babilônia. E se você não está vendo isso, eu preciso orar por você. Porque eu volto a dizer, isso que antes parecia loucura nunca foi. Nunca foi. Mas o que parecia loucura porque nós não podíamos ver, hoje está de tal maneira patente que só não vê quem é cego espiritualmente. Aleluia! Precisa se converter. Precisa se derramar diante de Jesus e dizer, Senhor, salva-me, como Jesus disse àquela igreja de Laodiceia, precisa comprar colírio para que veja. Terceiro, no sistema cultural, a prostituição de valores. Deixo somente um texto, Isaías 5:20. Diz o texto bíblico, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai deles. No entanto, enquanto Deus ecoa por Isaías esta voz, ai deles, e nós que ouvimos e tememos a palavra de Deus, sabemos é errado. No entanto, o espírito da Babilônia atua em nosso meio para cumprir esta palavra, para normalizar que nós olhemos para o mal e digamos, tá tudo bem, é assim mesmo. Pode fazer com criança, afinal de contas, ele tem que entender. Que pega as coisas escuras da magia, de toda a podridão espiritual do mal e coloca diante de nós em filmes, em novelas, em desenhos infantis, com cara e aparições de luz, como se fossem do bem. Aonde nós estamos, igreja? Que ainda não tomamos, que é o que nós vamos falar no último tópico, não assumimos o lado que nós estamos. Porque o espírito da Babilônia assumiu já e está entronado. Volto a dizer, não na plenitude, porque só vai acontecer quando a Santa Igreja de Jesus, eu e você, que com pouca força, como disse Jesus ao Apocalipse, guardou a palavra da paciência e não negou ao nome de Jesus. Até lá, só este espírito vai mover, mas veja quão agressivo já é isto hoje. A normalização do erro, da contrariação dos valores de Deus e dizendo claramente para nós e na nossa cara, tá tudo bem, isto é certo, você tem que aceitar. Porque isso é o novo normal para quem queira. Para a igreja militante do Senhor Jesus, o normal será o que Deus estabeleceu em sua palavra. E eu e você estamos na frente da batalha. Aleluia! Para defender, para ensinar, para estarmos de pé. E se cair este corpo, como os antigos viveram, vai se chegar no mesmo dia e na mesma hora na glória. Mais um soldado vitorioso, aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, nós estaremos batalhando com a verdade. E que mais fácil é de você olhar para servos santos crentes que estão diante de você numa classe de escola dominical e compartilhar com ele, irmão, este espírito está em atuação. Abra o seu olho e não compactue e não tome parte. O que tiver na tua casa disso, que seja do mal, que seja comprometido, que não seja santo, você sabe o que é. E o que você não sabe, eu quero dizer, o Espírito Santo vai te fazer saber. E eu e você, como professores, vamos orar. Nesta semana, neste trimestre, nós vamos estar em intercessão para que os nossos irmãos que possam estar presos sejam libertos de toda atadura e possam em liberdade viver estes últimos dias ante a vinda de Jesus. Quarto e último, no sistema econômico.
Chamei-o de uma prostituição escrava. Por quê? Porque em nível de economia, ou que falando de dinheiro, todo mundo quer a sua liberdade, todo mundo quer mais. No entanto, o que vai acontecer a nível do anticristo quando estiver em ação e no tempo preparatório é que o homem, o ser humano de todo o mundo, o espírito da Babilônia, levará uma ideologia que diz, olha, o melhor para vocês é isso. E por isso nós vamos colocar este sistema, você agora vai fazer assim, agora a economia vai caminhar desta maneira, tudo vai ser feito deste jeito, é digital, e é desta maneira o controle fica ali, e você pode isso e você não pode aquilo, e este controle eu chamo de escravo, porque tirou de nós a capacidade de decidir. Então, a nível econômico, nós estamos caminhando, volto a dizer, não estamos lá. Mas como disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos caminhando na atuação deste espírito da Babilônia para entendermos uma realidade que economicamente ele nos vai levar de controle mundial, cujo fim deste projeto está, eu vou ler com você, Apocalipse 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Veja que esta escravidão, este controle, você viu ali no versículo 16, vai ser proposto, vai ser colocado sobre todos os ricos e os pobres, sobre livres e servos, sobre pequenos e grandes, ou seja, aquilo que nós hoje diferenciamos entre um e outros, vai haver um sistema que nos vai colocar numa mesma bacia, num mesmo lugar de escravidão, onde, neste sentido, aqueles que aqui estiverem estarão presos e escravos a um sistema econômico comum mundial, como dissemos que vai existir no tempo do anticristo. Ora, com certeza, pela graça de Deus, você pode aí dar glória a Deus onde você escutar. Eu e você não vamos dar para isso. Quem pode dar graças a Deus? Não vamos! Não escute outra doutrina não, irmãos, em nome de Jesus. A grande tribulação não está aqui, não está. Vai começar quando a igreja subir. E se eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e permanecermos fiéis até o fim, seremos arrebatados. Mas este espírito, esta preparação econômica, você tem escutado talvez alguma coisa sobre esse negócio de grande reset, né? Que se está falando na Europa e como as nações serão atingidas. E quando você fala de vinda de Europa, quem de nós não diz, meu Deus, eu já tinha ouvido de um pastor que ensinou aí do Apocalipse que esta liderança mundial viria de lá, não é? Quem diria, não vai vir de Israel, não vai vir dos Estados Unidos, não vai vir do Brasil, não vai vir da África, vai vir da Europa. Estamos abrindo os nossos olhos para entender que todas estas peças estão deste grande quebra-cabeça profético bíblico, estão se colocando no lugar e se cumprindo e preparando. Portanto, hoje, nós ainda não estamos dentro desse sistema, mas nós, ante a vinda de Cristo, viveremos a preparação para este sistema. E nós temos observado nos governos locais de cada nação esta agenda política, econômica, cultural e religiosa, o espírito da Babilônia em atuação, porque ele sabe que o dia da sua manifestação chegará. Terminamos esta lição com a posição da igreja. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia é temer? É correr? É chorar? É abandonar? Não. Segundo o comentarista da lição, nós vamos caminhar no mesmo sentimento. É, em primeiro lugar, assumir a doutrina bíblica de Cristo. Em segundo lugar, assumir o novo homem em Cristo. Em terceiro lugar, assumir a iminência da volta de Cristo. E eu escolhi esta palavra assumir.
Porque uma coisa é você dizer que é assim. Quando nós assumimos, é a verdade absoluta para nós. Quando nós assumimos algo, nós defendemos até com a nossa vida. É o que é, porque eu e você assumimos. Chegou o tempo, igreja, de nós assumirmos a nossa fé. Verdade é que por muito tempo nós brincamos, ou nós nos fechamos e nos calamos quanto aos que brincavam, quanto aos que deturpavam, e estes se multiplicaram grandiosamente. Mas já estava escrito que seria assim, não é o assunto da nossa classe de hoje. O fato é que aqueles que ainda são santos, como diz o Apocalipse, santifiquem-se ainda. Quem é puro, seja purificado ainda, mas aos impuros que vão mais para a impureza. No entanto, nós temos que assumir, em primeiro lugar, a doutrina bíblica de Cristo, como dissemos aqui com exemplos. As doutrinas demoníacas estão mostrando um outro Cristo, uma outra luz, mas nós defendemos a doutrina bíblica de Cristo. Te levo a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor àquele que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para os que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Mas a minha palavra-chave para você é que santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração. A doutrina ou ensinamento bíblico de Cristo ensinam que Cristo deve ser recebido em nós como Senhor, Adonai. Senhor significa que Ele manda, Ele é Rei, Ele é Senhor, nós o servimos. E muitos de nós queremos de Cristo um xará, um que entende a nós, um que vai conosco da maneira que a gente pense que seja certo. No entanto, a voz do Espírito a nossos dias é que se nós temos a menor intenção de nos posicionar diante do espírito da Babilônia, ei, você não está mexendo com crente meia pataca, não. É levantando-se contra o espírito das trevas, que já está operando nesta dimensão, neste mundo. Se eu e você, como crente, queremos nos levantar, a primeira coisa é que nós temos que assumir a Cristo. Santificar fala de separar. Teremos que separar, colocar a Cristo no lugar especial, e o lugar dele é de senhorio. Portanto, nós não vamos mais dizer, ai, não, com Jesus está tudo bem assim. Não, Senhor, o que tu queres? Faz-me ver. Tu és Senhor da minha vida. Manda, Senhor. Cobre-me com o teu sangue. Estamos lidando com espíritos malignos, irmãos. O espírito do anticristo, esta verdade espiritual do espírito da Babilônia. Segundo, assumir o novo homem em Cristo. Efésios capítulo 4, eu gostaria que este texto você lesse com seus alunos também. A partir do versículo 22, todos estes foram textos que o pastor Douglas Batista mencionou para nós. E é importante que eu escolhi só um para que você possa encontrar o tempo de ler este texto com seus alunos. Olha o que diz o texto. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem estava enganado, olha aí, 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que é, segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Então o novo homem, o nascido de novo, ele é em Deus criado em total justiça e santidade. Novo homem significa crente santo, e santo mesmo, assim como Deus é santo. Sigo no versículo 25.
Pelo que? Ele diz na prática, deixa a mentira e fala a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou-vos em Cristo. Este é o novo homem. O novo homem não entristece o Espírito Santo de Deus. O que é que agrada o Espírito Santo de Deus? É palavra, é louvar a Deus, é sentir a graça de Deus, é a verdade, é ensinar nos caminhos de Deus, é viver o evangelho de Deus, é falar da palavra de Deus. E o que entristece é o caminho contrário. É passar um dia sem falar com Deus. É passar um dia falando das coisas carnais, é procurar solução no YouTube, com os ímpios deste mundo, com os programas deste mundo, que são enganadores. A Bíblia diz que o velho homem estava enganado. Este lugar lá, irmãos, é onde nós estávamos. Agora já nos foi mostrado a verdade. Deixa eu dizer, isso aqui não é carochinha do passado, não. Esta Bíblia tem sido para mim instrução hoje. Eu vivo no ano 2023, eu vivo no país, um dos países mais ricos do mundo. Esta palavra ainda é instrução para mim aqui onde eu moro, e nos dias que eu vivo, e na minha geração. E a palavra de Deus diz que o velho homem estava no engano, mas o novo homem, ele é revestido, né? Ele nasceu de novo para fazer as coisas santas. Santificação é a palavra, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então precisamos assumir o novo homem. O novo homem santo, ele é diferente. Irmãos, escute por favor. E se você tiver coragem, aleluia, e determinação no Espírito, ou seja, querendo dizer que se ele te levar a falar, aleluia, que santidade, o novo homem, ele é santo, e santo é diferente, santo é separado. O Salmo 1:1 já fala disso, bem-aventurado aquele que não faz isso, não anda com aquilo, não se detém nisso. Mas hoje nós dizemos, tá tudo bem, não tem problema, isso é amizade do trabalho, isso... Não, santo é separado, crente anda... Você vai dizer, irmão, você é fanática. Eu sou seguidora do que a palavra me diz. Eu vou dizer uma coisa, seguindo aqui ainda de vez em quando eu passo luta, ainda de vez em quando eu sou tentada, ainda de vez em quando eu recebo seta, ainda me sinto fraca diante de uma luta contra o espírito da Babilônia dentro da minha casa. Imagina se eu for viver como um crente carnal. Então a palavra que nós aprendemos hoje, precisamos assumir o novo homem. E o novo homem, ele é santo. Ele é determinado a sair das coisas que o velho homem e o velho mundo nos levava a fazer e vive em novidade em Cristo. É crente ter cara de santo. Não é pecado ter cara de... Porque hoje em dia parece que é pecado é ter cara de santo. Saia longa é pecado, não usar joia é pecado, que mais? Não ter tatuagem é pecado, não ter alguma coisa diferente, usar cor ou cabelo, ou qualquer coisa diferente é pecado. Hoje o pecado parece... o que a gente acabou de falar da cultura? O espírito da Babilônia quer dizer que aquilo que era normal, que é lindo, agora é feio. E o que é feio é lindo. E nós temos que assistir essa monstruosidade e dizer... Não, realmente não tem nada a ver, gente. Tenhamos orgulho e prazer de dizer o que é de Deus é santo. É santo. Não estou dizendo que nada disso seja em verdade um ponto que vai te levar para o inferno. Não. Me entenda, por favor. Só que eu tenho que ter prazer, segundo este ensino bíblico, na simplicidade, na santidade, porque são valores bíblicos. Que Bíblia nós estamos aprendendo e estudando, irmãos? Por favor. Acabamos de ler num palavreado limpo. Santo, crente fala diferente, sim. Tem
que ser, e se alguém está mal nesse sentido, lembre a ele e a ela o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai estar vivendo ante a vinda de Jesus. Ele disse: arrepende-te, arrepende-te e venha ter prazer, assuma. Porque se nós não assumirmos, escute por favor, nós seremos engolidos. Espiritualmente, muitos já se foram. Podem estar sentados em bancos do que se dizem ser igrejas evangélicas. Podem estar participantes até de santas ceias ou congressos ou o que for. Mas espiritualmente, uma multidão muito grande já foi levada após o engano do espírito da Babilônia. E talvez você conheça alguns tantos que foram. Se nós queremos, como igreja, ficar de pé, precisamos assumir a doutrina de Cristo como Senhor da nossa vida. Precisamos assumir o novo homem e precisamos assumir a iminência da volta de Cristo. Apocalipse 3:11 diz: eis que veio sem demora, guarda o que tens. 1 Tessalonicenses 4:14-17 fala do advento da vinda de Cristo. Como acontecerá que nós seremos arrebatados para estar com ele? Tito capítulo 2, 11-15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, olha aí, a graça ensina. A graça nos ensina que, renunciando à impiedade, ou seja, as coisas que os ímpios fazem contrário a Deus, e as concupiscências mundanas, ou seja, as maldades do mundo, vivamos neste presente século sóbria, sérios, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, que deve ser esperança para todos nós, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai aparecer em breve, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Agora, igreja, fala disto e exorta. Professor, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Deus abençoe. Amém.